Depois da vasta perseguição que você teve na mídia, das pessoas, o Morgado adiantou aqui que você fez uma grande pesquisa sobre o humor. Que pesquisa é essa? Foi. Cara, esse livro, dando um histórico rápido dele, né? Eu já tinha a intenção de lançar esse livro, depois do livro do insulto. Falei, vou fazer o livro do humor negro, que seria mais ou menos na mesma linha, cerca de 10% a parte teórica e depois várias piadas soltas sobre temas variados ligados ao humor negro. Vesgo, tetraplégico, cadeirante. Seria isso. Mas ele acabou mudando o seu propósito. Inclusive, a dedicatória do livro é a juíza Bárbara de Limizep, que me condenou. Homenagem. O livro é dedicado a ela. Você é um bonzinho. Exatamente. Se não fosse isso, cara, o livro não sairia desse jeito. Então, realmente, acabou sendo extrair algo de positivo, né, dessa condenação que a gente conseguiu reverter. E o livro acabou mudando de propósito, porque eu entrei numa pesquisa de fato muito aprofundada, cara. Troquei 1 ano e meio de vida basicamente por esse livro, mas faria isso de novo. Eu acho que... O termo vem da bile negra? O termo humor negro? Não, mas ele tem... Já abrindo parênteses então, o termo humor negro, primeira vez que ele foi utilizado foi num livro chamado Anthologie de l'humour noir, na França. Na tradução acabou virando humor negro. Esse livro seria lançado em 1940, mas ele atrasou 5 anos o lançamento por causa da invasão da Alemanha nazista na França. Então acabou atrasando 5 anos. Esse livro foi escrito pelo André Breton, que era, curioso até, é um termo que hoje parte da esquerda torce o nariz por causa dele, mas foi cunhado por um sujeito membro do Partido Comunista. Sempre assim, Pois ele foi o fundador do movimento surrealista. Em 1924, se eu não me engano, ele lança o movimento surrealista, onde a ideia dele era romper com o excesso de racionalidade, que foi uma coisa que veio lá com o iluminismo na França, e segundo ele, isso culminou com a Primeira Guerra. Tanto que o movimento surrealista vem pouco após o término da Primeira Guerra Mundial. E a definição dele do surrealismo é que é um automatismo psíquico puro. A ideia dele era você expressar, seja verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma, o real funcionamento do pensamento, independente de censura racional, moral ou estética. Mas isso é humor, né? Isso é um humor... Né? Sim, humor é assim. A lógica do humor é essa. Sim. Né? E o negro aí tem relação com você ir lá nas profundezas da mente, no inconsciente. Porque essa bile negra nunca existiu, né? Eles usavam isso antigamente para dizer que era melancolia. Então, tudo que é a melancolia. O humor negro, ele tá ligado a tudo que é melancolia. É tudo que é a tristeza. Ele vai nesse... Né, exato. A palavra humor... isso é curioso também, porque ela só se associa com o sujeito que faz alguém rir mais enraizadamente no século XVIII. É muito recente. Mas a palavra surge lá no século IV a.C. Humor significa líquido. E a ideia, isso vinha da medicina humoral, o próprio Hipócrates, pai da medicina, eles acreditavam-se que o bem-estar de uma pessoa era devido ao equilíbrio de 4 líquidos do seu corpo. Exatamente. Sangue, fleuma, a bilis negra e a bilis amarela. Exatamente. Uns 6 séculos depois, Galeno, também lá na Grécia, começou a associar esses estados de humor com estados afetivos. Aí que começou a vir a estar de mau humor. Aí a melancolia é porque você está com muita bilis negra. Se você tivesse fleumático, está com muito sangue. E melas é negro, colia é bilis. Então melancolia é a bilis negra. Ou seja, não tem nenhum processo da raiz racial. Não tem nada a ver. Não, porque colocam, né, o humor negro, ele é muito... Tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? É a parte escura do cérebro. Exato, ele se inspirava muito no Freud também, trabalhos do inconsciente. E aí, assim, no século XXI acabou entrando em choque, né, com essa outra questão também racial, mas eu acho que aí você trocar o nome porque pode desagradar, eu não vou tirar o mérito de, mas pode, mas não vou tirar esse mérito, mas você trocar o nome de um gênero de humor correndo o risco de desagradar alguém porque é um tema sensível, sendo que esse tipo de humor lida com temas sensíveis, você está indo contra a essência do que é o humor. Fora que você trocando o nome, você apaga toda essa história. Exatamente. Que é muito rica. Eu acho que é muito rica e muito interessante.
E isso acaba se perdendo. Sim. Então eu acho que tem que ser mantido. Isso foi parte da minha pesquisa inicial, mas depois realmente... modéstia à parte, eu acho que esse livro aí é o meu masterpiece, minha obra-prima, na minha maior contribuição com a comédia, de verdade. E ele acabou tomando um rumo diferente, né? Porque ao pesquisar o que é humor, você automaticamente compreende como que o ser humano, como que você responde ao humor. E ao entender como você responde ao humor, possibilita entender você. Então, o objetivo do livro é o uso do humor como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque você entender a si mesmo, que é uma coisa que todo mundo fala que é muito importante, e de fato mas você entender a si próprio de uma forma holística, né, como um todo, é muito difícil. Né? Por onde eu começo, para onde eu vou, o que eu faço. Nessa obra de si próprio, a gente acaba sendo o pedreiro, né? Custo triplo e não fica pronto. Exatamente. E o humor, ele acaba sendo meio que uma molécula que contém muito de como você responde a conflito na sua vida, por que uma piada te irrita. Isso vai determinar como você lida com outras questões que podem fazer você questionar valores morais, por exemplo. Então, você entendendo o humor, é possível você entender a si próprio. Mas